TV Gessuri na cobertura da Vesui América Latina 2010. Vamos conversar agora com o Jean Vilas Boas, que é supervisor da área de comunicação empresarial da Embrapa Suínos e Aves e está à frente de um lançamento de um livro sobre esses 35 anos da Embrapa na unidade de Concórdia. Boa noite, Jean. Queria que você falasse um pouco desse trabalho do livro, como ele está sendo desenvolvido. Bom, esse livro ele está sendo feito pelos próprios pesquisadores da Embrapa e ele tem como objetivo contar duas histórias. A primeira história é da trajetória da suinicultura e da avicultura nesses últimos 35 anos. E relacionar essa história, essa evolução da suinicultura e avicultura com a Embrapa Suínos e Aves, com a contribuição que a Embrapa deu. Não há dúvida que a suinicultura e a avicultura são duas das principais atividades agropecuárias do Brasil e elas cresceram especialmente nesse período. Por coincidência ou não, é o período em que existe a Embrapa trabalhando para essas duas cadeias. Não há dúvida também que a pesquisa agropecuária contribuiu para essa história de sucesso da suinicultura e avicultura, e esse livro vai resgatar isso, vai resgatar como é que a suinicultura e a avicultura cresceram e como é que a Embrapa participou dessa história. Jean, você está à frente da parte histórica desse livro. Eu queria que você contasse um pouco como está sendo feito esse trabalho de pesquisa. Olha, o surgimento da unidade da Embrapa Suínos e Aves, lá em Concórdia, é uma história muito curiosa. No seu princípio, eu não sei se as outras unidades da Embrapa passaram por esse processo, mas a criação da Embrapa Suínos e Aves, a instalação em Concórdia, teve uma disputa política muito interessante. Lá em 75, quando o governo estava expandindo a Embrapa e decidiu que teria um centro de suínos inicialmente, houve uma disputa muito forte entre Estrela, no Rio Grande do Sul, e Concórdia. Estrela é um dos berços da suinicultura também, Concórdia outro berço da suinicultura. E em Concórdia estava instalada a Sadia, foi onde surgiu a Sadia, até hoje existe lá. E aí houve uma disputa muito forte entre o Atílio Fontana, que era senador na época, uma disputa no bom sentido, né? Não houve atrito, mas enfim, houve uma disputa muito grande do ponto de vista de ideias entre o Atílio Fontana, que defendia a instalação em Concórdia, era o fundador da Sadia e era senador na época, com a esposa do Ernesto Geisel, o presidente da época, dona Lucy Geisel, que era nascida em Estrela. Então, as forças políticas de Concórdia e Estrela se mobilizaram por meio dessas duas pessoas e houve um embate muito forte na época para saber aonde se instalaria esse centro. E acabou se instalando em Concórdia, então, porque houve nessa conjugação de forças políticas uma vitória de Santa Catarina que não possuía nenhum centro na época e o Rio Grande do Sul já possuía 3 centros naquele momento. E depois, em 78, surgiu então a pesquisa com aves, que foi também instalada em Concórdia, e a partir daí a unidade só cresceu e conseguiu se estabelecer como o principal centro de pesquisa de suínos e aves no Brasil. Jean, esse livro vai ser lançado como e como deve ser feita a sua distribuição? Bom, esse livro ele vai ser apresentado oficialmente no dia do aniversário, da festa aniversário da Embrapa Suínos e Aves, esse dia 18 de junho em Concórdia, lá na unidade. E a partir daí ele vai ser distribuído pelo Brasil inteiro, especialmente entre empresas, instituições de pesquisa que tem a ver com suinicultura e avicultura. Vai ser uma distribuição gratuita, nós vamos mandar também para bibliotecas, universidades, para que se transforme num livro de referência. Então o que nós queremos é que esse livro seja também citado por outras obras, porque ele vai ser escrito em capítulos, cada capítulo vai pegar uma área, por exemplo, sanidade, nutrição, genética, e até onde a gente conhece não existe nenhuma obra hoje que faça essa retrospectiva analítica do que foi suinicultura e avicultura no Brasil, como ela evoluiu nos últimos 35 anos. Então acho que vai ser algo, além de algo que vai contar a nossa história, vai ser algo útil para todas as pessoas que pesquisam ou que escrevem sobre suinicultura e avicultura no país. Perfeito, conversamos com Jean Vilas Boas, que é supervisor da área de comunicação empresarial da Embrapa Suínos e Aves e está à frente do trabalho de lançamento da obra que vai contar a trajetória dos 35 anos da unidade sediada em Concórdia. TV Gessuri na cobertura da Vesui América Latina 2010.